E beleza, acho que já está gravando. Vamos lá, então. Seguinte, pessoal, vamos começar a aula de hoje. Eu gosto de falar, dar uma introduzida, né, no que são essas aulas. Eu, Gabriel, o John já me conhece, o Rafael já me conhece, não vou ficar me introduzindo, mas eu estou com essa parceria com o Chris, que é um treinador aí que hoje em dia é o responsável pelos maiores nomes aí do cross no nível mundial. E a ideia desse projeto, que é o Capacidade Aeróbica BR, é eu traduzir um pouco esses conhecimentos que o Chris desenvolveu ao longo dos anos com esses atletas aí. E não só traduzir a parte do inglês, traduzir um pouquinho também a parte da fisiologia por trás. Eu acredito muito que se a gente passa para vocês a fisiologia por trás dos métodos que ele está aplicando, a gente consegue aplicar para qualquer pessoa, para qualquer cliente, para qualquer aluno. Então, a ideia não é só passar a tradução do que ele fez, do inglês para o português, mas passar também a parte da fisiologia. Tem algumas coisas que a gente ainda não tem referência bibliográfica sobre o que o Chris está aplicando. Tem muita coisa que é o básico mesmo, que a gente só tem que trazer para o presente, mas tem muita coisa que ele faz que ainda não tem comprovação científica. Eu acho que isso é muito comum no alto nível. Eu acho que os treinadores usam aí grande parte da base, mas tem algumas coisas também que eles experimentam, que eles testam, e o Chris fala isso sempre. Tem muita coisa que eu não tenho certeza se vai funcionar, que eu não tenho base teórica, mas eu testo os meus atletas e se vai dando certo eu vou repetindo. Acredito que isso aí é um tempo que demora até a ciência acompanhar o que está acontecendo no alto nível. Eu acredito muito que o alto nível está à frente e ele está testando coisas novas e a ciência vai acompanhando, seguindo aí atrás. Apresentação, geralmente eu falo um pouquinho de mim. O John e o Rafa já me conhecem, então vou pular essa parte. Para quem está assistindo, rapidinho, meu nome é Gabriel, né? Eu trabalho com CrossFit desde 2010. E recentemente, em 2018, eu comecei a trabalhar com o Chris. Em 2019, a gente firmou a parceria que eu estava traduzindo os cursos dele. Eu traduzi um curso dele no Rio de Janeiro e na Black Sheep em São Paulo. E a gente está com esse projeto aqui de poder trazer o conteúdo que ele desenvolve para as pessoas do Brasil. Ele é um cara muito atarefado, assim, muito difícil de conversar, porque ele treina muitos atletas de alto nível. Ele tem aí mais de 40 pódios nos games, então ele é um cara garrado de tempo. É até complicado assim de conversar com ele, mas a ideia é atender o público brasileiro. Lá nos Estados Unidos, em outros países, ele faz cursos frequentemente. No Brasil, ele tem uma dificuldade grande de vir, mas ele costuma vir pelo menos 1, 2 vezes por ano. Então, a ideia é eu conseguir suprir essa demanda aí, passando um pouquinho de conteúdo de forma online. Tem alguns cursos presenciais que a gente faz também. Ano passado eu fiz um curso presencial aqui em Belo Horizonte, mas com esse negócio do Covid-19, né, a gente interrompeu isso aí. Galera, se não estiver dando para me escutar, se estiver dando algum pau, vocês dão um toque aí, né? Joinha só para eu saber que eu estou falando com fantasma. Vamos lá. Antes da gente... Boa, John. Obrigado pelo joinha. Antes de eu dar sequência no conteúdo, uma coisa que eu gosto de falar é o que não fazer sobre esse conteúdo que a gente vai falar hoje. O que é um erro comum que as pessoas têm quando a gente começa a falar desse tipo de coisa. Essa questão de receita de bolo. Hoje a gente vai passar, eu até coloquei errado no Instagram, depois eu tenho que corrigir lá. Eu acredito que eu não vou conseguir corrigir, porque depois você posta, né? Mas a análise que a gente vai fazer hoje é de 14 semanas do treino da Camille LeBlanc, não 12. Tem que corrigir isso aí. E quando a gente vai fazer essa análise de 14 semanas de treino de uma atleta de alto nível, a gente tem que lembrar que isso não é uma receita de bolo, que eu não posso pegar esse treino, copiar e colar para o meu aluno e achar que ele vai ter os mesmos resultados. A gente não pode esquecer do princípio da individualidade biológica. Cada pessoa tem aí as suas
necessidades, as suas condições. Então, a gente precisa entender o conceito, o fundamento. Com o fundamento, a gente consegue aplicar para quem a gente quiser. Beleza? Vamos lá. Eu gosto sempre de seguir essa parte da aula com uma história. O Cris utiliza isso muito nos cursos que ele dá. Ele começa o conteúdo com uma história e depois ele entra com a parte da fisiologia e da metodologia que ele utiliza. Eu acho essa ferramenta muito legal, você utilizar histórias como uma ferramenta didática, porque pelo menos eu costumo lembrar muito mais das histórias que ele conta do que dos conceitos da fisiologia. Acho que para mim é muito mais fácil de lembrar e eu vejo que para muitas pessoas isso ajuda. Então, as histórias, elas ajudam a gente a lembrar das coisas. Então, a gente usa essas histórias como ferramentas didáticas para poder lembrar dos conceitos da fisiologia mais fácil. Então, uma história legal que a gente tem da Camille, em 2011, ela estava se destacando aí, e é uma atleta assim, que tem um histórico muito grande no esporte, né? Já foi campeã mundial em 2014, compete até hoje. Então, assim, ela é uma atleta de destaque. E em 2011 tem uma história engraçada dela. Ela estava na prova final, era a final de 2011, o último WOD do domingo. E o WOD tinha um monte de coisa. Tinha o wall ball, tinha remo, tinha kettlebell, tinha sled. E aí começava no remo. E aí deu 3, 2, 1, vai. Ela começou a remar. O remo dela deu pau. Em pleno CrossFit Games, mais de 1 milhão de investimento lá em infraestrutura, patrocinadora Reebok, Rogue, e o remo dela deu pau. E aí ela foi muito mal na prova, começou a chorar no meio da prova, emocionou, depois achou outro remo e foi, mas aquela coisa, né? Perdeu aquilo ali, já para quem é atleta sabe, né? Qualquer segundo ali faz diferença. Então, por conta de uma coisa que não está no seu controle, igual um remo estragar, realmente isso faz muita diferença, abala bastante. Isso traumatizou ela um pouquinho e por conta disso ela nunca foi muito fã de remar. E por ser uma atleta pequena, ela mede 1,57, 59 quilos, ela sempre sofreu muito no remo. Para quem não sabe, o remo, o seu desempenho no remo tem muito a ver com o seu peso. Tem uma curva, um gráfico que a gente consegue ver isso direitinho. Eu nem trouxe ele para a aula hoje, mas é algo que vocês podem achar no site da Concept. Quanto mais pesado você for, a chance de você remar melhor é maior. O remo tem muito a ver com o peso do seu próprio corpo, porque você consegue utilizar esse peso para puxar a manobra. Então, se você pega os recordes aí mundiais de 500 metros no remo, você vê aí atletas de strongman que pesam mais de 100 quilos fazendo esses recordes. E até mesmo em competições de remo, a Concept ela tem os campeonatos internos dela de remo indoor. Esses campeonatos eles são divididos por categoria de peso. Então, se você é mais pesado, você vai competir com pessoas que também são mais pesadas. Se você é mais leve, você vai competir com pessoas que são mais leves. Agora, no CrossFit Games, não tem categoria de peso. Então, a Camille, pesando 59 quilos, ela competia junto com a Sam Briggs, que é uma atleta que é bem mais alta e bem mais pesada. Então, ela sempre sofreu com remo, sempre sofreu com remo. Por conta desse trauma do remo dela estragar em 2011 e por ser uma atleta baixinha e muito leve. Hoje na aula, o que a gente vai abordar, galera? A ideia é ser uma aula curta, de 30 minutinhos. Eu já estou até atrasado aqui no cronograma, então vou agilizar. Aí eu quero falar de 3 coisas. A importância do volume na hora da prescrição que o Cris fez no treino da Camille, a progressão que ele utilizou e a fisiologia por trás. Beleza? Primeiro ponto, volume. O Rafa aqui já até conhece esse gráfico. Eu vou dar um zoom aqui. Isso aqui, galera, Eita, não. Isso aqui é um modelo que o Cris passou para a gente, que ele utilizou na Camille. Foram 14 semanas. Peraí. Pronto. Estou sofrendo um pouquinho aqui com o zoom, mas acho que vai dar certo.
Então, vamos lá. São 14 semanas de treino de remo. Ele coloca esse treino num ilustrativo aqui numa pirâmide, onde ele tem a base do endurance que ele colocou aqui e a base da velocidade, força e potência. Cada linha aqui, galera, é uma semana de treino. Então, tem no início do programa 2 treinos por semana e no final do programa 1 treino por semana somente. Isso porque a Camille, além de treinar o remo, ela tem que treinar várias outras coisas, porque ela é uma atleta de crossfit, ela tem que treinar ginástica, tem que treinar LPO. Isso aqui foi uma progressão de 14 semanas, com 2 treinos por semana e terminando com 1 treino por semana. Qual que era o objetivo dessa progressão? Atingir 2.000 metros abaixo de 7 minutos e 59. Isso para a Camille, no peso dela, era um objetivo assim, muito alto. O Rafa sabe, a gente já fez progressão de remo junto. Para homens, assim, o tempo de 2 km tem que ser muito melhor do que 7,59. Mas para mulheres leves, isso aqui é um tempo muito bom. Então, ela tinha esse objetivo de fazer 2.000 metros abaixo de 8 minutos. E a progressão que o Cris fez foi essa aqui. 2 treinos por semana. 1 treino da semana focado mais em endurance. Então, tem aqui, ó, não sei se vocês conseguem enxergar. O treino era uma série de 10.000 metros. Então, ela sentou no remo e fez 10 km. Eu não sei aí quem já fez 10 km no remo, mas é muita coisa. É muita coisa. Depois, 2 séries de 5.000, 3 séries de 3.500, 4 de 2, 5 de 1.500, 5 de 1.250, 4 de 1.000 e 3 de 1.000 metros. O segundo treino que ela fazia, treino de velocidade. Então, 12 séries de 75 metros no sprint de esforço máximo. 8 séries de 100 metros no sprint de esforço máximo. Depois, o volume ia aumentando e os paces eram programados aqui. Beleza? Nesse primeiro slide, eu quero só conversar sobre o volume, mas só para a gente entender o contexto, né? Ele começou com 2 treinos por semana, um de endurance e um de velocidade, e depois que ele fez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas nesse formato, ele foi para 1 treino por semana, onde era um treino intervalado, onde o volume era mantido e a intensidade ia aumentando. Então, o volume aqui, 10 de 200 metros, 8 de 250, 5 de 400, 4 de 500 e 2 de 1.000, e terminava com uma série de 2.000 metros a 7,59. Qual que é a ideia, primeiro, que eu queria passar para vocês? Quando a gente vem aqui na parte de endurance, eu vejo que a maioria dos atletas e dos treinadores não costumam programar treinos muito longos, treinos com duração longa, para trabalhar esse volume. A maioria, quando prescreve um treino intervalado para os seus alunos, para os seus atletas, a intensidade lá em cima, duração curta. E vocês veem aqui que a primeira coisa que ele fez foi botar ela para remar 10.000 metros, que é muita coisa. Então, acho que a primeira coisa de diferente que a gente pode notar nesse programa aqui é a questão do volume. É um volume maior do que eu costumo ver na minha experiência, né? O que o Cris via na época que ele prescreveu isso para a Camille. A maioria das pessoas não trabalhava com volumes muito altos. Sempre focava em intensidade e treinos intervalados. Muito por conta do HIIT, né? Foi uma época aí que o HIIT estava muito em alta, as pessoas estavam vislumbrando, né, aqueles artigos onde treinos curtos, método Tabata, eles desenvolviam o VO2 máximo ali da pessoa e eles estavam deixando de lado essa questão do volume alto. Então, a primeira coisa que eu acho que a gente pode notar é essa questão do volume. Ele tinha um treino de volume e um treino de intensidade, um treino de velocidade, potência e força, então ele não estava deixando de treinar essa parte também importante aí para desenvolver o objetivo dela, e no final ele juntou os dois. Mas eu acho importante ressaltar aqui que treinar volume foi uma coisa que ele fez e que a maioria das pessoas não fazia. Segunda coisa, galera, que eu quero falar. Progressão. Quando a gente vê isso aqui, é muito legal você pensar que ele pensou, putz, eu vou trabalhar
o volume, vou trabalhar a intensidade, depois eu vou juntar os dois aqui num treino intervalado e eu vou subindo aqui até ela conseguir chegar no objetivo. Então, a gente vê aqui no volume, como que foi a progressão. Ele começou com um volume alto, 10 mil num treino, 10 mil num treino, depois aqui dá um pouquinho mais, 4 de 2 mil, o volume já caiu para 8 mil metros, aqui o volume já caiu. Então, nessa semana aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na sétima semana, o volume que começou com 10 mil já passou para 4 mil. Então, a gente vê uma progressão onde o volume está caindo. O volume caindo e a intensidade, a velocidade aqui por 500 metros foi aumentando. Então, a gente viu uma progressão clara aí de redução de volume e aumento da intensidade. Beleza? A mesma coisa aqui na parte de velocidade, potência e força. Ele começou com uma velocidade, uma potência máxima aqui, sprints máximos e muito curtos. E aqui ele foi aumentando o volume. Então, o volume começou baixo, intensidade muito alta. Ele foi aumentando aqui o volume e tentando manter essa intensidade. É claro que a intensidade vai cair, mas ele começou com uma intensidade mais alta e foi tentando manter essa intensidade ao longo do aumento de volume. Então, a gente tem esse encontro aqui, ó, 3 de 1.000 metros no final da 8ª semana, no primeiro treino, e 3 mil metros ao final do segundo treino também. A gente tem esse encontro aqui na progressão. E para finalizar, o que ele fez? Depois que ele trabalhou volume e intensidade separados, ele começou a trabalhar os dois juntos no formato de um treino intervalado. 10 séries de 200 metros num pace, que é aproximadamente o que ela iria precisar para fazer 7 minutos, 2 km de remo abaixo de 8 minutos. 8 séries de 250, também num pace parecido para atingir o objetivo. E aqui o pace foi subindo até chegar no pace do objetivo. Por exemplo, na última semana antes do teste, ela fez o quê? 2 séries de 1.000 metros em 4 minutos. 4 minutos, se ela fizer 1.000 metros em 4 minutos, é o pace que ela precisa para fazer 2.000 metros em 7,59. Então, ela já chegou no pace que ela precisava para fazer o teste. E ela fez esse pace em 2 séries de 1.000 metros, com um descanso de 100 segundos. Então, o que ela fez depois? Ela fez o teste de 2 km, que era 2 km nesse pace. Beleza? Então, é muito claro a gente ver, depois que... Opa, passei um pouquinho. É muito claro, a gente consegue enxergar essa progressão. Volume, intensidade, intensidade, volume, uniu os dois e foi subindo o pace até chegar no pace que ele queria atingir. Beleza? Sobre essa parte, galera, de volume e progressão, tem alguma dúvida antes da gente entrar para a parte mais da fisiologia mesmo? John? Rafa já viu essa imagenzinha antes, acho que está mais tranquilo. Tranquilo, né? Tá, então vamos embora. Bora para a fisiologia. Espera aí que o John perguntou alguma coisa. Então, Rafa falou, tá tranquilo. Bom demais. Parte da fisiologia, galera. Espera aí. Tá, beleza. Parte da fisiologia. Para a gente entender a fisiologia aplicada, eu trouxe alguns conceitos rápidos para a gente ver aqui. Não quero estender muito, porque a ideia é a aula ser curta. Então, vou tentar ser objetivo. Primeiro conceito que eu queria trazer aqui, crossover metabólico. É um conceito que a gente consegue ver por esse gráfico. Ele mostra a utilização de gorduras e carboidratos num teste gradativo de esforço. Então, o tempo ia aumentando, a intensidade do exercício ia aumentando, e a gente analisou o uso de gorduras e o uso de carboidratos para servir como combustível para esse exercício. Então, a gente vê aqui, ó, o exercício começa nas intensidades baixas, com o uso de gorduras muito alto. Quando a intensidade está baixa no início do exercício, ela vai caindo e quando você chega lá no final, você está usando muito carboidrato. Aqui, ó, CHO, muito carboidrato no final. Então, esse termo crossover, esse cruzamento e essa encruzilhada do uso de gorduras para o uso de carboidratos. A duração do exercício foi aumentando e a intensidade também.
a gordura como combustível do exercício foi caindo, o carboidrato foi subindo. A hora que eles se cruzam, esse momento que eles falam que é o crossover e a encruzilhada. Então, esse conceito aqui é para mostrar, ao longo, quando a gente vai aumentando a duração do exercício, a intensidade, a gente vai precisando cada vez mais de carboidrato. E a gente sabe que se o estoque de carboidrato acabar, a performance vai lá embaixo. Tranquilo? Então, o primeiro conceito, a gente usa muito gordura no início, a intensidade e a duração vai aumentando, a gente troca a gordura pelo carboidrato. Simplificando é isso, beleza? Segundo conceito que eu quero trazer para vocês aqui hoje, as adaptações do treino aeróbico. Quando você pega uma pessoa, um atleta, um aluno, e coloca ele para fazer treinos aeróbicos de longa duração, o que acontece no seu corpo? A gente consegue ver claramente aqui que quando você desenvolve a sua capacidade aeróbica, você começa a utilizar mais gordura. Isso para todas as intensidades. Então, para todas as intensidades, o atleta, o aluno que é mais treinado, ele vai usar mais gordura. E ele vai usar mais gordura para não gastar aquele estoque de carboidrato. Porque a gente sabe que se ele gastar esse estoque de carboidrato, ele não vai conseguir manter aquela intensidade e a performance dele vai cair. Então, a gente vê aqui, nesse gráfico, que as adaptações do treino aeróbico fazem a gente utilizar mais gordura. A gente consegue mobilizar mais a gordura, utilizar ela melhor. Então, a gente consegue economizar o carboidrato e, dessa forma, aumentar a performance. Beleza? Pegando esses dois conceitos, o que a gente consegue aplicar? Voltando para a progressão que o Chris fez, a gente consegue ver claramente aqui a importância de trabalhar uma fase de endurance geral se o seu atleta tem um objetivo igual a Camille tinha de 2 km abaixo de 8 minutos. Essa fase de endurance geral aqui é onde ele trabalhou volumes altos. Ele conseguiu gerar essa adaptação que a gente falou no slide anterior sobre a mobilização e utilização de gordura. Ele melhorou o sistema aeróbico dela e ele aplicou aquele gráficozinho que a gente viu lá em cima nessa fase geral de endurance. Então, a chave que eu queria mostrar para vocês era isso. A gente sabe da importância do desenvolvimento dessa capacidade aeróbica aí, e ele pegou esse conceito, aplicou, fazendo a Camille remar num volume muito alto que ela não tinha costume de fazer. Tranquilo? Então, assim, eu já falei isso, mas eu vou repetir. É muito comum a gente ver os alunos no boxe aí, os atletas treinando. Eu vou remar. O que você vai fazer? Fazer 10 séries de 200 metros. Eu vou fazer um intervalado aqui. Mas é muito raro você ver o cara sentando no remo lá e ficando 40 minutos. É muito raro. Por quê? Porque é chato, porque o HIIT está na moda. É comum a gente ver isso. Eu, pelo menos na minha prática lá no boxe, eu enxergo isso várias vezes. A pessoa quer remar, ela joga lá no Google intervalado de remo, ou pega o treino intervalado bonitinho que ela viu o atleta dela fazer e faz lá um intervalado pesado. Mas ela raramente trabalha essa questão de volumes altos, longa duração. Isso foi uma coisa que o Chris percebeu lá atrás, em 2012, 2013, e foi uma coisa que ele aplicou na Camille e deu certo. Tranquilo? Então é isso, galera. A parte da fisiologia é essa. Vou revisar aqui porque o meu tempo já está acabando. Então, revisando tudo que a gente passou hoje, galera. Na progressão de 14 semanas da Camille, o que a gente consegue ver que é diferente, que eu acho que vale a pena mencionar? A importância do volume. Colocar no seu atleta, se ele tem um objetivo igual ao da Camille, que era melhorar uma prova específica do remo, você tirar um tempo do planejamento dele para ele trabalhar volume. A gente está sempre preocupado com intensidade, o CrossFit fala muito de intensidade, a gente às vezes esquece da importância do volume. Progressão, como que ele não só fez o volume, fez a intensidade, depois juntou os dois, trabalhou no pace para chegar no pace que ele queria. Se você estuda treinamento, você vê que se você tiver um tempinho ali, se você sabe organizar a agenda do seu atleta, cara, você consegue atingir muitas coisas, se você fizer a progressão de forma correta. A pessoa entra ali no remo,
ela quer, às vezes, atingir o objetivo, ela já quer fazer o pace, que é o objetivo dela, no primeiro dia da progressão. E a gente sabe que precisa de um tempo e uma maturação para você chegar nisso aí. É uma coisa que a gente vê muito nos alunos, né? Pelo menos os meus alunos são assim, eles são muito ansiosos. Ele quer melhorar o remo para ontem. E eu sou muito ansioso, o Rafa sabe disso. Então, eu acho que é comum isso aí. E a fisiologia por trás, galera. A gente falou da importância do crossover método lá, do crossover metabólico, que foi a utilização de gordura versus utilização de carboidratos. A gente começa com a gordura e troca para carboidratos lá no final, se a gente está falando de um teste progressivo, ao longo da duração, aumentando a intensidade. Então, a gente troca gordura por carboidratos. A gente viu que se o estoque de carboidrato acabar, a sua performance vai cair. E a gente viu que as adaptações que o treino aeróbico de longa duração causam no seu corpo é a melhor utilização, mobilização e utilização das gorduras. Então, a gente consegue guardar um pouquinho daquele carboidrato e manter essa duração durante tempos maiores. Então, mobilização, utilização de gordura, adaptações do treino aeróbico. Com isso, a gente consegue entender por que o Chris fez aquela progressão lá na Camille, uma progressão de volume e duração para ela melhorar a mobilização e utilização das gorduras, algo que ela não fazia. Então, galera, fechamos em acho que 29 minutos, depois eu vou pegar meu relógio para ver aí. Vamos abrir agora para perguntas. O que vocês acharam? Tem alguma dúvida? Vocês conseguem desmutar aí ou eu tenho que desmutar? Acho que eu tenho que desmutar. Boa. Dá para desmutar aqui. Alguma dúvida, galera, sobre o que a gente falou hoje? Ô, Gabriel, eu tenho uma dúvida em relação ao gráfico do crossover que você falou ali, né, do gordura e carboidrato. Eu não entendi muito bem. Você fala que a utilização primária de substrato para produzir energia é da gordura? Uhum. Em baixa intensidade? Baixas intensidades, isso. Entendi, porque sim, entendi. É isso porque o cara está devidamente eu tenho de conhecimento, né? visto isso cara, que... Perdão, te interrompi, fala aí. Sim. Não, sim, não, tranquilo. É porque o entendimento que eu tenho disso é que, independente se o cara está fazendo exercício em baixa intensidade ou em alta, no primeiro instante do exercício, o organismo usa prioritariamente o glicogênio muscular e a glicose está no sangue. Uhum. Você vai ter uma potencialização da via aeróbia, com certeza com o treino aeróbio, mas prioritariamente o seu músculo ele quer usar o glicogênio, ele quer usar o carboidrato ali prioritariamente para produzir energia. Aí, na falta dele, quando ele vai reduzindo os estoques dele ali, você vai tendo que priorizar pegar o glicogênio hepático para produzir energia. Aí, se você tem uma potencialização, uma utilização de ácido graxo, né, e triglicéridos livres aí para produzir energia. Eu concordo 100% com você. Acho que a parte que pode não ter ficado claro é porque eu esqueci de colocar aquele gráficozinho. Não que eu esqueci, mas eu não achei importante mencionar. Mas agora que você falou, eu vou colocar ele aqui. Sistemas de fornecimento de energia. Vamos lá. O que rola? É aquele gráficozinho. Deixa eu ver se eu vou ter ele fácil aqui. A gente sabe. Beleza, tá aqui. Então, aquele gráficozinho tradicional. Eita. Tá aqui. Aquele gráficozinho tradicional, vocês conseguem enxergar ele? Sim, claro. Quando a gente está falando do início do exercício ali, deixa eu tentar dar um aqui. Boa.
Não, eu dou um zoom, ele sai. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Quando a gente está... É só você dar o zoom e puxar na tela aí, eu acho que vai. Aqui, ó. Então, quando a gente está falando do início do exercício, eu concordo 100% com você. O sistema aeróbico ainda não ligou, ainda não está utilizando gordura, está usando, de uma forma geral, carboidrato. Com certeza. Aquele gráfico que eu mostrei é um gráfico de um teste progressivo, Sim, sim. onde o cara começa pedalando bem lento, bem lento, bem lento. Com o aumento do tempo, vai aumentando a intensidade. No início do exercício, ele vai usar ali os primeiros 10, 30 segundos, prioritariamente, os carboidratos. Mas logo depois que ele passa ali de 30 segundos, a gente já vê aqui que o sistema aeróbico entrou e ele vai usar, e o sistema aeróbico usa de forma primária gorduras. Então, o que acontece? Se esse teste for um teste de, 1 minuto, beleza, talvez 50% do tempo ele utilizou ali carboidratos. Mas esses testes progressivos, eles costumam ser bem mais longos que isso. A gente está falando de uma coisa, por exemplo, 30 minutos na bicicleta ergométrica, aumentando a intensidade a cada 2 minutos. Um teste clássico aí de esforço. Então, para esse teste de 30 minutos, os 30 primeiros segundos ali, eles são desconsideráveis. Então, é um teste onde a intensidade começa lá embaixo, o cara começa a pedalar, ele vai usar o carboidrato no início ali, porque é o que ele tem de estoque, mas o sistema aeróbico ligou ali em torno de 30 segundos, variando aí da sua referência, mas o sistema aeróbico ligou, aí é gordura, 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 até chegar a um ponto que a intensidade foi subindo, num patamar onde a velocidade de produção de energia pela gordura não é o suficiente. Ele tem que entrar com carboidrato porque a intensidade está subindo. Ficou claro? Não, ficou. Porque é complicado entender dessa parte, porque se você for parar para pensar, então, historicamente, deveria acontecer com corredores de maratona, por exemplo, porque eles correm longas distâncias em alta intensidade. Sim. E nem por isso quer dizer que eles deixam de usar carboidrato, entendeu? Sim. A questão é, eles começam... É isso que me deixou um pouco confuso. Entendi. Eu acredito que, por exemplo, do maratonista, é muito claro você ver aí a recomendação. Eu acho que o exemplo que eu quero dar é assim, quando você pega um maratonista, é muito comum você ver os maratonistas utilizarem o carb-up aí no meio da prova. Por quê? O estoque de carboidrato deles acabou e aí eles precisam de alguma coisa, porque se não tem carboidrato ali, a performance dele vai cair. Isso aí a gente viu que ficou claro. Então, quando o sistema aeróbico desenvolve, você começa a utilizar mais gordura para economizar esse carboidrato. Sim. O sistema não sabe que você tem um pacotinho de carb-up ali. Então, ele desenvolve para você utilizar mais gordura para você economizar esse carboidrato lá na frente. Perfeito, top. Esse que era o exemplo que eu queria dar com o crossover lá. Mas eu entendi. Eu concordo perfeitamente também que no início ali, 10 segundos do exercício vai ser carboidrato. Top. Bacana. John, alguma coisa? Alguma pergunta? Não. Beleza. Então, galera, finalizamos a aula hoje aí. Queria agradecer vocês pela presença. Sem vocês, seria muito chato dar essa aula aqui para o pessoal assistir gravado depois. Então, muito obrigado mesmo. Obrigadão, Rafa. Obrigadão, John. Tranquilo. Obrigadão pela participação aí. E qualquer dúvida, galera, me pergunta lá no Telegram, que é onde eu costumo responder lá. O John já me pergunta direto. Eu tenho que até responder o que você perguntou hoje, John. Eu estava meio agarrado, não consegui. Mas eu vou dar uma olhada lá. E é isso aí, galera. Por hoje é só. Fechou? Obrigadão de novo. Valeu. Obrigadão, John. Fechou, valeu. Eu vou parar aqui de compartilhar. Deixa eu ver o chat. Eu que agradeço.
Beleza, Rafa rindo um tiquinho. Vou parar de gravar. Obrigadão, galera. Obrigado mesmo. Fechamos a aula de hoje. Valeu.